Seja bem-vindo ao Projeto Trivium. Nosso objetivo é ajudar a divulgar algumas das grandes obras da literatura, filosofia, pedagogia e etc. Recomendamos que a escuta deste audiobook seja acompanhada pelo livro em sua versão física ou digital. Caso queira, deixaremos o link do livro da Amazon. A sua compra pode nos ajudar a levar este projeto adiante. Curta e compartilhe para que o Projeto Trivium alcance mais pessoas. Vale lembrar que essa é uma leitura amadora do livro, portanto peço desculpas por qualquer erro na pronúncia de nomes e palavras que possam ocorrer. Desejamos a todos uma boa leitura. Mensagem de Natal. Queridos amigos, Etienne Gilson escreveu 4 parágrafos notáveis sobre Santo Agostinho. Do ponto de vista da filosofia moderna, a prova da existência de Deus é uma das ambições mais altas da metafísica. Nenhuma tarefa é mais difícil, a tal ponto que alguns a estimam como impossível. Mas, para Santo Agostinho, ao contrário, parecia uma tarefa tão fácil que bastaria empenhar-se nisso. Santo Agostinho considerava a existência de Deus evidente para o homem que conservasse um coração puro, uma razão reta e uma fé dócil aos ensinamentos da revelação, mas difícil demonstrá-la aos corações endurecidos e às razões que aspiram bastar-se a si mesmas. Estes insensatos, porém, deveriam ser abandonados à sua própria cegueira? É surpreendente qual a prova racional da existência de Deus que Santo Agostinho proporia ao insensato. Ao contrário de tudo que poderíamos esperar, Agostinho não se empenharia em demonstrar-lhe a existência de Deus, convencendo-o, mas tentaria, em primeiro lugar, manifestar-lhe a verdade das Escrituras que ensinam a existência de Deus. Durante muitos anos considerei essas palavras de Etienne Gilson. Considerei também os numerosos amigos e familiares que todos temos e que não creem e não praticam os mandamentos. Considerei também as palavras daquelas pessoas que admiram Jesus e seus ensinamentos e com um sorriso tão amável, mas tão cheio de tristeza, nos dizem que gostariam de crer, mas não o conseguem. Não se orgulham disso, mas o confessam com tristeza. Gostariam de crer, invejam os que creem, mas não conseguem. Considerando tudo isso, considerando as palavras de Etienne Gilson, considerando os exemplos de Santo Agostinho, considerando amigos e conhecidos, e alguns de modo especial, e considerando os que admiram os que creem, mas que não alcançam o dom da fé, pensei em propor uma prática com a palavra que não exige fé, nem observância dos mandamentos, mas que poderá conduzir a ambas. Baseia-se no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Marcos era apenas um menino quando conheceu pessoalmente Jesus. Jovem, acompanhou São Paulo em suas primeiras viagens apostólicas fora da Judéia. Adulto, acompanhou São Pedro a Roma, onde foi seu fiel ajudante. Já bem maduro em idade e principalmente na fé, tornou-se bispo de Alexandria. Ali, na segunda maior cidade do Império Romano, realizou um trabalho tão admirável que não por acaso foi no Egito que surgiriam mais tarde os primeiros padres do deserto. A prática que lhe envio em seguida é um presente de Natal para todos os que a receberem. Podem sugeri-la aos amigos que desejam a fé, mas não a alcançam, aos que gostariam de ser cristãos, mas não conseguem abandonar o pecado, ou aos indiferentes que aceitariam por nossa amizade fazer uma pequena experiência. Talvez todas as pessoas concordem em fazer a experiência mais pela amizade que tem para conosco do que por outro motivo. Isso não importa. É possível que, se a aceitarem, cheguem a ouvir a voz de Deus, que fala em nós e experimentar o brilho daquela luz que ilumina todo homem. João 1:9, de que São João nos dá testemunho em sua carta, 1 João 1:5, e que resplandeceu em Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17:2. Ela os convidará à fé e lhes abrirá o caminho da vida. Desejo a todos um Feliz Natal. Uma prática com a meditação da palavra. Jesus ensinou que o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra e que dorme e se levanta à noite e dia. A semente brota sem ele saber como, porque a terra por si mesma produz primeiramente a erva, depois a espiga e por último o trigo graúdo na espiga. E quando o fruto está maduro, mete logo a foice, porque está chegando o tempo da ceifa. Marcos 4, do 26 ao 29. O que o semeador semeia é a palavra. Marcos 4, 14. Esta é a palavra com que Jesus ensinou os apóstolos durante 3 anos e meio.
Desta palavra, Jesus disse aos apóstolos durante a última ceia que eles haviam se tornado puros por causa da palavra que ele lhes havia anunciado durante aqueles anos. João 15, 3. Quando os havia conhecido, Jesus havia lhes dito: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. João 8, 31. O apóstolo João comentou a este respeito, dizendo: Aquele que guarda sua palavra verdadeiramente, nele o amor de Deus se tornou perfeito. 1 João 2, 5. E na última ceia, Jesus pediu ao Pai que santificasse os seus discípulos na verdade, e acrescentou: A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Esta palavra é o que Jesus apresentou aos seus apóstolos durante 3 anos e meio, em que esteve com eles, e da qual ele diz: Não vos chamo mais servos, mas de amigos, porque dei-vos a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João 15, 15. Esta palavra está disponível para nós hoje, porque a pedido do próprio Jesus, nola foi transmitida pelos seus apóstolos. Ela está no livro que chamamos de Novo Testamento. Esta palavra é a semente que, plantada no coração do homem, regada por meio do Espírito Santo, faz nele germinar o reino de Deus. Por isso é que Jesus ensinava que o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, que dorme e se levanta noite e dia, e a semente brota sem ele saber como. Na parábola do semeador, Jesus explica também que não basta apenas semear a palavra. Ela somente frutifica se for plantada em terreno fértil. A parábola do semeador está explicada no capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Para entender o que será explicado adiante, será conveniente ler 3 ou 4 vezes com atenção todo o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Na parábola do semeador, Jesus ensina que o semeador semeia muitas sementes, mas poucas são as que produzem fruto, porque a maioria cai em terreno impróprio. Algumas caem na estrada, outras em terrenos pedregosos, outras em terrenos com espinheiros. Para que a semente caia no terreno correto, é preciso primeiro vencer todos estes obstáculos. Até mesmo para entender o que está escrito no capítulo 4 de São Marcos, será preciso vencer todos esses obstáculos. Podemos, então, começar por este mesmo capítulo. Leia o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. Vamos entender pela prática como, na maioria das vezes, a semente cai em terreno impróprio e não poderá germinar. Para isso, será preciso separar 3 momentos distintos do dia. Em cada um deles, vamos semear a palavra, e em cada um deles, vamos vencer cada um dos 3 obstáculos, até encontrar o terreno fértil, onde a palavra poderá produzir fruto e fazer germinar o reino de Deus. Em um primeiro momento, leia ou ouça 3 vezes, 4 vezes ou quantas vezes forem necessárias todo o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, para que, usando toda a sua atenção, memorize o enredo e os detalhes do capítulo. Tenha certeza, mais adiante, no mesmo dia em que o segundo momento poderá relembrar o enredo do capítulo apenas usando a memória. Deste modo, algo da palavra terá de ter sido guardado dentro de nós. Os pássaros que voam ao redor não poderão ter levado tudo que foi semeado. Uma boa parte da semente terá que ter ficado conosco em nosso coração. Não se pode ter deixado cair tudo na beira da estrada para os pássaros levarem. Em segundo momento, procure relembrar tudo, na sequência, sem usar o texto ou o áudio, mas apenas a memória, refazendo o enredo como se fosse um texto ou uma gravação interior, e usando esse depósito para meditar e tentar entender o sentido do enredo. Depois desta meditação, alguma verdade deve ficar guardada conosco, além do próprio texto bruto. Note que se Jesus ensinava em parábolas, era para que fôssemos obrigados a buscar um outro sentido que não o sentido imediato da parábola. Jesus procedia assim para que pudéssemos aprender que mesmo quando ele não nos fala em parábolas, a realidade é sempre mais profunda do que as palavras. Portanto, a mesma coisa também acontecia quando depois, em particular, Jesus explicava as parábolas aos seus discípulos.
Quando conseguimos começar a passar das palavras para a realidade, isso significa que a palavra começou a dar suas raízes. Começamos a vencer o segundo obstáculo do terreno pedregoso. Em um terceiro momento distinto dos anteriores, vá para um lugar tranquilo. Pode ser um quarto mais reservado, uma capela ou uma igreja, e esqueça-se de todos os seus pensamentos e de todas as suas aflições. Não só os pensamentos sobre o mundo e os problemas que há no mundo, mas também das suas próprias aflições, dos seus próprios temores, das suas próprias ansiedades, e tente recolher-se em seu interior, em um recinto de silêncio. Durante algum tempo, estaremos mortos para o mundo e seus problemas. Com isso, estamos tentando vencer o último obstáculo, que é o espinheiro. Em seguida, no silêncio, fixe sua atenção em um só aspecto mais relevante do que havia meditado no segundo momento. Use o foco da atenção na palavra para aumentar o recolhimento já alcançado e esquecer-se de tudo o mais. É necessário o recolhimento que o Espírito Santo costuma nos ensinar sobre a palavra com a sua luz. Este é o terreno fértil de que falava Jesus. Deposite as sementes que havia sido guardada no primeiro momento e polidas no segundo, no silêncio do terreno fértil deste recinto interior. Este é o lugar onde Jesus diz que a palavra frutifica 30, 60 ou 100 por um. E é aí que começa o reino de Deus. Aguarde que neste silêncio a semente da palavra possa dia após dia começar a germinar. À medida que isso vem acontecer, se o Espírito Santo mostrar algo mais profundo que ele queira lhe ensinar, não feche o coração quando ouvir a sua voz. Ele quererá lhe mostrar principalmente quem é o Cristo. Haja o que houver, não deixe de fazer essa prática um só dia. Jesus dizia que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas depois que é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos, de modo que as aves do céu podem vir e pousar à sua sombra. Marcos 4, do 30 ao 32. Em uma outra parábola, encontrada no Evangelho de São Mateus, Jesus dizia que o reino dos céus é como uma rede que foi lançada ao mar. Quando ela é puxada, os anjos escolhem e separam os peixes. Mateus 13, do 47 ao 50. Os primeiros cristãos interpretaram esta parábola dizendo que a rede são as Sagradas Escrituras, o mar é o mundo e os peixes somos nós. Só há chance de sermos escolhidos para o reino de Deus se formos primeiros enredados pela palavra. É ali que começa a nossa salvação. Sobre os 3 momentos de ler e ouvir, de relembrar e meditar, e de semear no silêncio do recinto interior, é importante enfatizar que não devem ser momentos seguidos. O ouvir, por exemplo, pode ser de manhã, o relembrar e meditar ao meio-dia, e o semear à tarde, ou o ouvir à noite e relembrar ao acordar, e o semear no fim da manhã, ou o ouvir à tarde, o relembrar à noite e o semear logo ao acordar. Podem-se experimentar várias alternativas para que cada um veja qual a melhor lhe convém, mas é importante que não sejam 3 momentos imediatamente consecutivos. É a memória que deve ser a corda viva que irá interligar estes momentos. E isso deve ser assim porque temos que aprender a amar a Deus, não apenas com a inteligência e a vontade, mas também com a memória. Os santos padres eram muito enfáticos neste ponto. A palavra ideal para começar é o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos. No dia seguinte, podemos repetir a prática com o mesmo capítulo 4. Mas depois convém passar um capítulo após o outro por todo o Novo Testamento. O Novo Testamento contém aquele tudo que Jesus ouviu do Pai e que quis transmiti-lo a nós, porque considerou-nos dignos de sua amizade e o fez primeiro aos seus apóstolos e depois, através deles, a todos nós. Os livros do Novo Testamento podem ser utilizados na seguinte ordem. Primeiro, o Evangelho de São Marcos, seguido do de Lucas, de Mateus e de João. Depois, os Atos dos Apóstolos. Depois, as Epístolas de São Paulo e a sua provável ordem cronológica. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Gálatas, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses.
1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Depois as cartas dos demais apóstolos: Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, Judas, 1 de João, 2 de João e 3 de João. E, finalmente, o livro do Apocalipse, o último escrito do Novo Testamento. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para nos ajudar a crescer.